Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o Divino Rabi da Galileia, possa estar entre nós nesta tarde, e que sua paz possa perpetuar-se por toda a eternidade. Às vezes fico pensando, por que é que nós somos espíritas? Já pensaram sobre isso? Muitas vezes eu penso, por que é que eu sou espírita? Porque comecei a ter os primeiros ensinamentos através do cristianismo dentro da Igreja Católica, aqui em São Caetano do Sul, porque sou originário de São Caetano do Sul. E dentro da matriz, foi lá que eu comecei a aprender as primeiras preces da minha vida. Aprendi o Pai Nosso, aprendi Salve Rainha, lembram-se? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. Credo, não é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então foi ali que eu dei os primeiros passos no conhecimento do cristianismo. E vez por outra volto à cidade de São Caetano do Sul e adentro a matriz. E ali fico observando todos aqueles que adentram a essa igreja, jovens principalmente, e observo esses jovens, o rosto desses jovens, muitas vezes ajoelhados no genuflexório, fazendo suas preces para o Mestre Jesus, para a Virgem Maria, para todos os santos da Igreja Católica. Muitos deles trazem o terço na mão e oram com tanta fé, e aquilo nos comove, as suas orações nos comovem. E eu fico pensando, eles também não podem estar errados na sua fé. E eu aprendo a admirá-los. Tempo depois, na Igreja Plebisteriana Independente da Vila Formosa, eu comecei os primeiros estudos da Bíblia. Ali ficava observando também nossos irmãos evangélicos, que muitas vezes elevavam os seus braços ao céu, dizendo aleluia, aleluia. E era muito saudável ver esses nossos irmãos fazendo as suas preces, as suas vibrações, muitas vezes pedindo ao Pai Celestial, outras vezes agradecendo e muitas vezes louvando a Deus. E eu fiquei pensando, também não podem eles estar errados dentro da sua fé. Por que então o Espiritismo? Porque pela primeira vez que adentrei a casa espírita e comecei a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ali estava uma frase que eu meditei e que precisamos meditar. Logo no princípio, dizendo assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, para mim, poder acreditar no Mestre Jesus, para que eu pudesse falar sobre Jesus, eu preciso acreditar incondicionalmente, porque senão seria hipocrisia. Então procurei aprofundar-me nos estudos e cheguei a uma conclusão. Antes de sermos católicos, ou evangélicos ou espírita, é necessário todos nós que possamos ser cristãos, trazer os ensinamentos do Mestre Jesus, vivê-los no nosso dia a dia, e dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, o tema da palestra desta tarde. Quando Jesus, passando pela Samária, e nós sabemos que os judeus tinham uma querela com os samaritanos, havia um rompimento entre judeus e samaritanos.
De maneira que os judeus odiavam os samaritanos. E os samaritanos também, da mesma forma, aos judeus. E Jesus era judeu. E Jesus passava pela Samaria. E de repente senta-se à borda do poço de Jacó, em Sicar. Os seus discípulos, apóstolos, haviam ido para comprar alimentos, de maneira que Jesus ali estava sentado. E de repente uma mulher samaritana se aproxima. Ela olha para Jesus, o identifica. Ali estava um judeu. E meia temerosa aproxima-se do poço de Jacó, para tirar a água que alimentava, a água que nutria toda a Samaria. E conforme tirava a água do poço, observando Jesus sentado à borda, ela surpreende-se, porque Jesus lhe dirige a palavra, coisa que nenhum judeu faria a uma mulher samaritana. Mas Jesus lhe disse: mulher, dá-me de beber. E ela então retruca: mas Senhor, o Senhor é judeu, e o Senhor se dirige a mim e pede a mim para lhe dar de beber? E Jesus lhe diz: se você soubesse quem é que lhe pede de beber, você lhe daria da fonte da água, e eu lhe daria da fonte da água viva, e você jamais teria sede. Porque quem bebe desta água material, este voltará a ter sede, mas quem beber da água da fonte viva, que eu posso dar, este jamais terá sede. Jesus estava falando sobre os seus ensinamentos. Os ensinamentos que saciam nossa sede de conhecimento. Os ensinamentos que nos fazem vibrar. Os ensinamentos que nos fazem progredir espiritualmente. Os ensinamentos do Mestre Jesus, que faz com que nós possamos nos amar fraternalmente. E ela então, observando Jesus: tu és o Messias? Sim, sou o Messias. Então me responda: os judeus têm ódio dos samaritanos, e nós precisamos fazer as nossas preces na montanha, enquanto vocês, judeus, fazem as preces no grande templo de Jerusalém. Onde é lícito adorar a Deus? Nas montanhas ou nos templos? E Jesus lhe diz: haverá um dia que os homens não adorarão a Deus nem nas montanhas e nem nos templos, porque Deus é Espírito e deve ser adorado em Espírito e verdade. Quando Jesus lhe diz Deus é Espírito, Jesus está dizendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto todos nós somos espíritos, e sendo espíritos, criação do nosso Pai Celestial, e entre toda a criação do Pai Celestial, somente nós somos capazes de raciocinar, somos capazes de ter o bom senso. Porque então, muitas vezes odiamos os nossos irmãos por pensarem diferente. Porque nós não pensamos que somos fraternos, e ser fraterno significa que todos nós somos irmãos, não importa a cor da sua pele, não importa a sua classe social, não importa o sexo, não importa nada disso, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai que nos ama. E ainda dentro do Espiritismo, eu começo a pensar naquilo que me foi ensinado tempos atrás. Muitos me disseram: ora, nós precisamos gozar a vida de todas as formas, porque um dia nós vamos desencarnar e tudo estará terminado. E eu me ponho a refletir sobre isso, porque não passa pelo crivo da minha razão, e com certeza por ninguém. Um dia tudo terminará. Se assim eu fosse, seria muito benéfico aos maldosos, porque dilapidariam o bem da sociedade, porque cometeriam ultrajes,
porque muitas vezes teriam a vida dos seus semelhantes, para gozar as coisas materiais, e chegando ao fim da vida, não prestaria conta de nada a ninguém. Seria vantajoso para os maldosos. Eu não posso acreditar nisso. De outra forma me ensinaram que existe algo após essa vida, mas é o céu ou o inferno. Quem for para o céu, felicidade eterna. O problema é quem vai para o inferno. Sofrimento eterno. Deus jamais daria uma oportunidade, o que é inadmissível. E eu fico pensando que existe um amor que mais se aproxima do amor de Jesus pela humanidade. Com certeza, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Não que os pais não saibam amar, não, mas o amor de mãe é diferente. O amor de mãe que aconchega, o amor de mãe a quem todos nós somos subordinados desde o começo da nossa vida. E a mãe, por muito amar, com certeza irão para o céu eterno. Felicidade, nada mais justo. E o filho que comete atrocidades? Se o filho vai para o inferno, sofrimento eterno, como é que uma mãe poderia ser feliz no paraíso sabendo que seu filho sofre? Então fico pensando, isso não passa pelo crivo da razão. Alguma coisa está errada. E quando nós aprendemos dentro do Espiritismo que nós somos responsabilizados porque temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher entre praticarmos o bem ou nos afastarmos dos ensinamentos de Jesus, e seremos responsabilizados. Se nós queremos ser felizes, precisamos fazer a felicidade de alguém. E se nós não o fazemos, adentraremos a pátria espiritual, e o remorso vai corromper a criatura. E a criatura então pede ao Pai Celestial uma nova oportunidade, por favor, uma oportunidade para que eu possa reparar os meus erros, porque também tenho o direito de ser feliz. E Deus, na sua infinita misericórdia, há de permitir uma nova reencarnação. E dentro dessa reencarnação, a experiência do passado. E agora precisamos trabalhar pela nossa elevação espiritual. E muitas vezes, dentro da reencarnação, nós pedimos por provas e muitas vezes provas dolorosas. E essas provas nós haveremos de passar. Todos nós, muitas vezes, sofrendo. E eu fiquei pensando certo dia, acho que Deus não me ama, porque minhas provas são tão dolorosas. Às vezes eu passo por situações muito difíceis na minha vida. Mas eis que num sábado, estava refletindo antes de uma aula evangélica, e uma das alunas me procura. E ela me diz, eu gostaria de conversar com alguém, porque não sei a causa do meu sofrimento. Eu tenho problemas com minha família, eu tenho problema com meus filhos, eu tenho problema na sociedade. Será que Deus não me ama? E contou-me sua vida, as suas aflições, as suas angústias. Enquanto ela falava, eu ficava pensando, por que me queixo? Os meus problemas são tão ínfimos, os meus problemas são tão pequenos diante do sofrimento de muitos dos meus irmãos. E que poderíamos dizer diante de uma pessoa que sofre? Apenas confie, tenha coragem, para que nós possamos passar pelas provas que o mundo nos oferece. E com certeza, passando pelas nossas provas, nós sairemos do mundo muito mais fortes, muito mais experientes, muito mais elevados. E eu entendi naquele momento, para que nós possamos aprender o verdadeiro amor, ainda assim Deus nos deu a família para que nós possamos refletir. Dentro do âmbito familiar é que nós aprendemos a amar, porque Jesus disse, para amar ao Pai, ame também aos seus irmãos.
E eu preciso começar a amar aqueles que fazem parte do clã familiar. Amar aqueles que estão comigo na jornada. E eu pensei, eu não posso. Então eu não posso trair. Eu não posso trair a minha esposa. Eu não posso trair os meus filhos. Eu não posso trair os meus amigos. E eu não posso trair ao meu Mestre Jesus. É por isso que o sofrimento nos traz a coragem para passarmos pelas provas, para sermos mais fortes, para nos aproximarmos de Deus. E quem mais do que aquele que passou pelo sofrimento, para poder falar sobre esse sofrimento? E muitas vezes precisamos refletir sobre as causas e aflições do quais nós somos acometidos nessa encarnação. E por isso as pessoas procuram as casas espíritas e os grandes templos para pedir coragem, para compreender a causa do sofrimento. E dentro do sofrimento, ainda precisamos ter a paciência para compreendermos e a paciência para podermos progredir. Certo dia, eu precisei fazer uma palestra numa cidade aqui do ABC. Acostumado que estava a adentrar o ônibus lá em São Bernardo do Campo, e eu não vi a hora de fazer 65 anos para poder pegar a carteirinha para não pagar mais ônibus, né? Eu acho que muitos têm aquelas carteirinhas que muitas vezes nós pegamos o ônibus de graça, né? E eu não paro de andar de ônibus agora. Aonde eu posso ir de graça eu vou, conhecer. Mas um dia precisava fazer uma palestra em Santo André. Estava em Rude Ramos. Eu fui fazer a palestra em Santo André. Eu digo, vou pegar o ônibus, em 15, 20 minutos estarei lá em Santo André. E surpreendi-me. Quando veio o sinal, o ônibus parou. E eu logo notei que quando eu entrei, o motorista, um jovem de 25, 26 anos, presumíveis, começou a me olhar, carrancudo. E eu então passei o cartão pelo visor, aguardando a liberação da catraca. Ele não liberava. Eu olhei e ele diz assim, o senhor não sabe? O senhor tem que entrar pela porta de trás. Oh, me perdoe, por favor. Lá em São Bernardo eu entro pela... Não importa lá em São Bernardo. O senhor, por favor, desça, entre pela porta de trás. E eu, meio temeroso, desci. E quando subi pela porta de trás, ao dar o primeiro passo no degrau, ele tirou o ônibus, arrancou e eu quase me desequilibrei. E olhava para mim um senhor. Olhava ali, dando sorrisos, e eu me sentei ao seu lado. E ele me perguntou, o senhor também não paga a condução, tem a carteirinha? Eu digo, sim, sem sombra de dúvida. Mas o senhor teve sorte. Eu digo, por quê? Ele disse, porque muitas vezes ele pede para a gente descer pela porta da frente para entrar pela de trás, e não dá tempo nem da gente entrar, ele já sai como um ônibus. E eu fiquei pensando, mas é falta de educação? Ele falou, não. E o que ele me disse me surpreendeu. O senhor não deve condená-lo, o senhor deve perdoá-lo. Eu digo, por quê? Ele disse, porque essa é a educação que nós estamos dando para os nossos filhos. Esta é a educação que muitas vezes nós estamos dando para os nossos jovens. Quando nós não levamos o Evangelho para dentro do nosso lar. Quando muitas vezes nós precisamos conversar com os nossos filhos o respeito à humanidade, o respeito à natureza, o respeito ao Mestre Jesus, o respeito a uma doutrina. E muitas vezes deixamos passar oportunidades e nos surpreendemos quando nas portas do colégio, e mesmo dentro do coletivo, os jovens usam de um palavreado que nos surpreende, mas muitas vezes não são culpados, porque aprendem isso dentro do seu lar. Como é que nós estamos tratando os nossos jovens? E nós precisamos refletir sobre isso. Porque se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos realmente um mundo melhor, nós precisamos trabalhar agora para que o mundo seja melhor.
Se eu não posso transformar o mundo, eu posso transformar o meu mundo interior. Eu posso ir até meus filhos e conversar com os meus filhos, falar sobre o amor de Jesus e a nossa orientação para que nós um dia possamos ser felizes. Mas ainda aqui, eu me recordo dos filhos. E aqui em São Caetano do Sul existe um asilo, um abrigo chamado Irmã Teresa. E antes de fazer palestras, eu fazia visita, ainda faço a esse abrigo, e certo dia estou ali olhando aquelas pessoas que estão internadas dentro do abrigo. E muitas delas revoltadas. Por favor, fale com meu filho, para que ele me tire daqui. Eu gostaria de sair daqui, eu gostaria de poder andar pela minha cidade. E aquilo nos choca. Mas eu vi dentre eles um homem tranquilo, um homem que não reclamava, um homem que olhava apenas para a porta de entrada do asilo. E eu me aproximei. Senhor, o senhor está tão tranquilo, mas por que é que o senhor olha para a porta do abrigo? Ele disse, olha meu filho, há 5 anos atrás, meu filho me disse, pai, espere-me aqui, nesse local. Eu vou tirar algumas informações e voltarei para levá-lo. Fazem 5 anos que eu não vejo mais meu filho. E eu fico pensando, 5 anos, for ali deixado, mas o senhor tem então saudade do seu filho? Ele disse, não tenho saudade do meu filho, porque eu compreendo meu filho. O meu filho não podia cuidar de mim, porque eu me tornei um estorbo para o meu filho. Mas se eu pudesse, apenas uma vez, olhar para os meus netos, abraçá-los e beijá-los. E quando Jesus nos fala de amor, nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso clã familiar. Precisamos voltar os nossos olhos para aqueles que nos deram a vida, para que nós possamos amá-los. E muitas vezes eu penso, e eu digo ao meu filho, preste atenção, assim como eu também preciso prestar atenção. Se um dia os nossos velhinhos estiverem sentados à mesa de refeição e ao tomar a sua refeição já não tiver mais as mandíbulas fortes para triturar o alimento e deixar cair o alimento no chão, por favor, tenha amor, tenha paciência. Apenas lembre-se que quando você era criança, os seus pais tiveram muita paciência e muito amor para nutri-lo, não se importando com as sobras. Se um dia você estiver conversando com o papai e a mamãe, já com tenra idade, já com grande idade, e de repente eles esquecerem-se do que estavam falando, tenham paciência e tenham amor, porque naquele instante o que importava não era o que ele estava dizendo, o que importava era que você estivesse ao lado do seu pai para ampará-lo. E se algumas vezes o seu pai esquecer e contar a mesma história muitas e muitas vezes, tenha paciência, tenha amor, e lembre-se, porque foi ele que contou 500 vezes a mesma história para que nós pudéssemos dormir. E quando os nossos velhinhos muitas vezes não poderem conter-se e fizer as suas necessidades, das suas roupas não se envergonhem. Tenha paciência, tenha amor. Lembre-se que quantas vezes eles nos banharam, trocaram nossas fraldas, nos limparam para que nós pudéssemos estar sempre sequinhos e cheirosos. E quando os nossos velhinhos não entenderem as novas tecnologias do mundo moderno, quando falamos do WhatsApp, quando falamos de notebook, quando falamos dessas linguagens modernas, e eles não entenderem, não dê um sorriso sarcástico. Apenas lembrem-se
Foram eles que trabalharam como suarento animais para que nós pudéssemos aprender tudo o que nós aprendemos. E quando pedirem os nossos velhinhos o seu braço para poder caminhar, dai-lhe o seu braço com paciência e amor. E lembrem-se, eles que deram os seus braços para que nós pudéssemos aprender a caminhar. E agora, que eu estou me despedindo da vida, eu peço ao meu filho, tenha paciência, tenha amor. Porque quando você veio à vida, eu sempre estive ao seu lado nos momentos mais importantes. E agora que eu me despeço da vida, fique ao meu lado, me ampare e me proteja, para que eu possa fazer a minha jornada e me despedir desse mundo em paz. Quem sabe um dia, quem sabe? Ao necessitarmos ouvir novamente as palavras de Jesus, as suas palavras de amor e de fraternidade, todas as doutrinas, católicos, evangélicos, espíritas, possam dizer as frases que nós vamos repetir neste momento. Senhor Jesus, adentre o nosso coração. Adentre o coração de cada uma das pessoas que encontram-se nessa casa de amor e fraternidade. E ao sairmos daqui, Senhor Jesus, por favor, nos acompanhe de volta para o nosso lar. E dentro do nosso lar, abençoe, Senhor Jesus. Abençoe o meu lar, abençoe a todos os lares. Abençoe, Senhor, a minha família e a todas as famílias. Aos meus amigos e a todos os meus inimigos, abençoe, Senhor Jesus, essa cidade maravilhosa de São Caetano do Sul, onde haverá um dia a verdadeira fraternidade. Abençoe, Senhor Jesus, a este país fantástico, coração do mundo, pátria de todos os evangelhos. Abençoe, Senhor Jesus, a essa humanidade ainda tão aflita, tão necessitada, para que nós um dia possamos, através dos seus ensinamentos, voltarmos a esta casa e agradecermos. Muito obrigado, Senhor, porque não haverá mais enfermidades, não haverá mais pessoas aflitas e necessidades, porque um dia nós aprenderemos com Jesus a amar o nosso Pai Celestial, que nos ama e sempre nos amará. Um bom tratamento a todos. Deus nos abençoe e nos proteja. Uma boa tarde a todos.